Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um PET, né? PET volume 7 agora. E nesse PET nós vamos começar a estudar as razões trigonométricas no triângulo retângulo, ok? Então, compartilhando aqui o PET com vocês. Eu tenho aqui semana 1, como eu já disse, a gente vai estudar as razões trigonométricas do triângulo retângulo. Então, o que são essas razões trigonométricas? Todos os triângulos retângulos que tenham um ângulo agudo de medida alfa são semelhantes entre si, pois os três ângulos internos de um deles são respectivamente congruentes aos três ângulos internos de qualquer outro dentre eles. Em consequência, as medidas dos lados de um desses triângulos retângulos são proporcionais às medidas dos lados de qualquer outro dentre eles, né? Então, aqui tem um retângulo, um triângulo, né? Vários triângulos retângulos, então tem o triângulo aqui AOB, né? Tem esse triângulo aqui AOB, tem o triângulo CDO e EFO, né? E todos eles são semelhantes. Por quê? Porque um ângulo é comum, o outro é reto, então esse terceiro ângulo só pode ser congruente, né, esses três. Ou seja, eu tenho aqui três triângulos semelhantes. E aí, como a gente já viu, né, nos PETs anteriores, triângulos semelhantes, eles possuem lados correspondentes, a razão entre esses lados correspondentes é sempre a mesma, ok? E aí, o que são essas razões trigonométricas, né? São razões entre dois de seus lados, né, de um triângulo retângulo. Então, a gente tem um triângulo retângulo aqui, triângulo ABC, retângulo em A, né? Então, nós já sabemos que o maior lado, que é o oposto ao ângulo reto, é chamado de hipotenusa, né? Então, esse lado aqui, chamado de Azinho, é hipotenusa. E os dois lados que sobram são catetos, ok? Isso a gente já viu lá no Teorema de Pitágoras. As razões trigonométricas, a gente precisa de um ângulo agudo. Um ângulo agudo quer dizer, tem que ser um ângulo menor do que 90, então não posso usar o ângulo de 90 graus. E aí eu tenho duas opções. Eu posso usar o ângulo alfa ou o ângulo beta, né? Aqui nesse exemplo, eles usaram o ângulo alfa, ou seja, então o seno de alfa, o seno desse ângulo, o seno é uma das razões trigonométricas, né? Tem seno, o cosseno e a tangente. Então, o seno ele é definido como a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo alfa. Quem que é o oposto? Então, o oposto é o cateto que está lá do outro lado, né? Então, no caso aqui é o B, né? É o B. Dividido pela hipotenusa, ou seja, a hipotenusa aqui é o ângulo assim, né? Então, o seno a gente define dessa forma. É o cateto oposto a alfa dividido pelo cateto, pela hipotenusa. B sobre A. Esse é o seno. O cosseno de alfa é a medida do cateto adjacente a alfa, né? Então, adjacente a alfa quer dizer o quê? Que ele está formando esse ângulo alfa. Então, sempre quando eu pego um ângulo agudo, um ângulo vai ser adjacente, um cateto vai ser adjacente e o outro vai ser oposto, vai estar lá do outro lado. Então, no caso, agora o cateto adjacente é o C, dividido pela hipotenusa, que é o A, ou seja, o C sobre A. Então, essa é a definição do cosseno de alfa. E a tangente, ela é definida como a medida do cateto oposto dividida pelo cateto adjacente, ou seja, o cateto oposto a alfa é o B, né? Tá aqui. E o adjacente a alfa é o C. Então, eu tenho aqui B sobre C, ok? Essa é a tangente. Então, razões trigonométricas são isso, né? São relações, né, que a gente consegue, através dos lados e de ângulos, encontrar medidas ou do ângulo ou dos lados de um triângulo retângulo, certo? E aí a gente tem uma propriedade importante aqui, né? Uma relação da trigonometria, uma primeira relação, que é o seguinte, que a tangente do ângulo alfa é o mesmo que seno de alfa dividido por cosseno de alfa, né? Isso vale para qualquer alfa agudo, né? Na verdade, qualquer alfa. Então, ó, o que é seno de alfa? Seno de alfa é B sobre A, né? Então, cadê? Então, se eu pegar aqui seno de alfa dividido por cosseno de alfa,
Seno de alfa dividido por cosseno de alfa. Quem que é seno de alfa? Seno de alfa é B sobre A. E o cosseno de alfa é C sobre A. Divisão de frações, a gente multiplica cruzado, né? Ou, no caso, do jeito que eu escrevi aqui, eu faço B vezes A, né? Que vai ficar B vezes o A sobre A vezes C. A vezes C. E aí, o que que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar por A, porque eu tenho A em cima e tenho A embaixo. Ou seja, isso vai ser igual, então, a B sobre C. Mas quem que é B sobre C? A gente já viu aqui. B sobre C nada mais é do que a tangente de alfa. Nada mais é do que a tangente de alfa. Ou seja, então, tangente é a mesma coisa que seno dividido por cosseno. E aí, né, já tem um exercício aqui. Aqui em cima a gente fez o seno, cosseno e a tangente de alfa. Agora pede para fazer o seno, o cosseno e a tangente do ângulo beta, que é esse outro ângulo aqui. A hipotenusa vai continuar sendo a mesma. Né? A hipotenusa é sempre a mesma. Só que agora vai mudar a ordem dos catetos. Por quê? Porque agora o cateto oposto ao ângulo beta vai ser esse cateto aqui, que é o cateto que é o de medida C. Esse é o oposto a beta. E esse cateto aqui, ele é adjacente, porque ele está formando esse ângulo beta. Ele é um dos lados do ângulo beta. Ok? Então aí vai trocar essa ordem agora dos catetos adjacentes e opostos. Ok? Aqui no número 2, né, no PET 6, vimos o teorema de Pitágoras, né, que é a soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Observe a figura abaixo e responda. Qual é a medida da hipotenusa? Se eu tenho dois lados, eu consigo o terceiro pelo teorema de Pitágoras, né, que é bem simples. Que o A ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado, que é um cateto, mais o outro cateto ao quadrado, que é 8 ao quadrado. Resolvendo essa equação, eu encontro a medida de A. Né? E aí, qual é a medida do cateto adjacente ao ângulo A? O cateto adjacente ao ângulo alfa, o adjacente é 8 centímetros, né? É um dos lados desse alfa. Então, já tem essa medida. O cateto oposto ao ângulo alfa. O oposto é o que está lá do outro lado. No caso aqui seria o 6. Qual a medida do cateto adjacente ao ângulo alfa? É verdade, aqui está perguntando a mesma coisa, né? Eu acho que aqui, pessoal, eles têm um erro, né? Aqui tem um erro, porque aqui em cima já pediu adjacente ao ângulo alfa e oposto ao ângulo alfa. Agora aqui é a cateto adjacente ao ângulo, vocês corrijam aí, é o ângulo beta. Ok? E aqui também, o cateto oposto agora é o ângulo beta. Vocês corrijam aí, certo? Então é um erro aí da apostila. Né? E aí determina o seno de alfa, o cosseno de alfa, tangente de alfa, seno de beta, cosseno de beta, tangente de beta. Né? E aí pede para colocar na forma de fração simplificada, né? Porque, vamos supor, a tangente de alfa, só para adiantar para vocês aqui, a tangente de alfa é igual ao cateto oposto a alfa, que é o 6 centímetros, dividido pelo cateto adjacente a alfa, que é 8 centímetros. Só que 6 oitavos eu consigo simplificar. Né? Dá para simplificar por 2, então vai ficar 3 quartos. Né? Então, por exemplo, a tangente de alfa é 3 quartos. Em forma de fração simplificada. E na forma de número decimal é só eu dividir 3 por 4. Né? Se eu fizesse divisão 3 por 4, eu vou encontrar 0,75. Né? A forma decimal. Ok? Então, é isso que é para vocês fazer com todos os outros. Né? E aí tem mais várias outras perguntas aqui. Aparece também aqui as relações métricas do triângulo retângulo, que também é um conteúdo que a gente viu no PET volume 6.
e mais exercícios, ok? Então, Bento não é muita coisa também, envolve algumas coisas que a gente estudou no PET anterior, mais essa parte de razões trigonométricas. Então, por essa semana é isso. Boa semana a todos, bons estudos, e se precisar de alguma coisa, eu estou à disposição.